Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo. Capítulo 1. Tema: os descendentes de Jacó no Egito. Versículo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Versículo 2. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Versículo 3. Issacar, Zebulon e Benjamim. Versículo 4. Dan e Naftali, Gade e Asser. Versículo 5. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Versículo 6. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Versículo 7. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Versículo 9. O qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Versículo 10. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. Versículo 11. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Versículo 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Versículo 14. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Tema: as parteiras poupam as vidas aos recém-nascidos. Versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o da outra Puá. Versículo 16. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? Versículo 19. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Versículo 20. Portanto Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou, e se fortaleceu muito. Versículo 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O versículo 22 é o último do capítulo 1 de Êxodo. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa.
uma mulher conectada com a palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo. Capítulo 2. Tema: o nascimento de Moisés. Versículo 1. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Versículo 4. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. Versículo 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. Versículo 6. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. Versículo 8. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino, e criou-o. Versículo 10. E, quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: por que das águas o tenho tirado? Tema: Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Versículo 12. E olhou a um e a outro lado e, vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio, e escondeu-o na areia. Versículo 13. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? Versículo 14. O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés, e disse: certamente este negócio foi descoberto. Versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Versículo 16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros, para dar de beber ao rebanho de seu pai. Versículo 17. Então vieram os pastores, e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. Versículo 18. 18. E voltando elas a Reuel seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? Versículo 19. E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância,
e deu de beber ao rebanho. Versículo 20. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. Versículo 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Versículo 22. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Tema: a morte do rei do Egito. Versículo 23. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 25. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. O versículo 25 é o último do capítulo 2 de Êxodo. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo. Capítulo 3. Tema: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Versículo 5. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Versículo 12. E disse:
Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Versículo 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Versículo 16. Vai, e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Versículo 17. Portanto eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Versículo 18. E ouvirão a tua voz, irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Versículo 20. Porque eu estenderei a minha mão, e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Versículo 21. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Versículo 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. O versículo 22 é o último do capítulo 3 de Êxodo. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo. Capítulo 4. Tema: A vara de Moisés torna-se em cobra. Versículo 1. Então respondeu Moisés, e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. Versículo 2. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. Versículo 3. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Versículo 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Versículo 6. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E, tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Versículo 7. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornará como a sua carne. Versículo 8. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Versículo 9. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas, que tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Versículo 13. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Versículo 15. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Versículo 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Versículo 17. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Tema: Moisés volta para o Egito. Versículo 18. Então foi Moisés, e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora, e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Versículo 19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Versículo 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Versículo 22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Versículo 23. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Versículo 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, e o quis matar. Versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Versículo 26.
e desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Versículo 27. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijou-o. Versículo 28. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com que o enviará, e todos os sinais que lhe mandara. Versículo 29. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Versículo 30. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falará a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Versículo 31. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. O versículo 31 é o último do capítulo 4 de Êxodo. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo. Capítulo 5. Tema: Moisés e Arão falam a Faraó. Versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Versículo 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Versículo 3. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Versículo 4. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Versículo 5. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Tema: Faraó aflige os israelitas. Versículo 6. Portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo, e aos seus oficiais, dizendo. Versículo 7. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes, vão eles mesmos, e colham palha para si. Versículo 8. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Versículo 9. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Versículo 10. Então saíram os exatores do povo, e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Versículo 11. Ide vós mesmos, e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Versículo 12. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restou-lhe em lugar de palha. Versículo 13. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha.
Versículo 14. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Versículo 15. Por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Versículo 16. Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Versículo 17. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Versículo 18. Ide, pois, agora, trabalhai, palha porém não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Versículo 19. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Tema: os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Versículo 20. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. Versículo 21. E disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. Versículo 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Versículo 23. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. O versículo 23 é o último do capítulo 5 de Êxodo. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo, capítulo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Tema: Deus promete livrar os israelitas. Versículo 2. Falou mais Deus a Moisés, e disse: Eu sou o Senhor. Versículo 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Versículo 4. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Versículo 5. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Versículo 6. Portanto dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Versículo 7. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Versículo 8.
E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu o Senhor. Versículo 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Versículo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 11. Entra, e fala a Faraó rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Versículo 12. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Versículo 13. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Tema: genealogias de Ruben, Simeão e Levi. Versículo 14. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi, estas são as famílias de Ruben. Versículo 15. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamin, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia, estas são as famílias de Simeão. Versículo 16. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. Versículo 17. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Versículo 18. E os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133 anos. Versículo 19. E os filhos de Merari, Mali e Muzi, estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Versículo 20. E Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Amrão foram 137 anos. Versículo 21. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. Versículo 22. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. Versículo 23. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasso, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 24. E os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf, estas são as famílias dos coraitas. Versículo 25. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Versículo 26. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Versículo 27. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Tema: Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. Versículo 28. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Versículo 29. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Versículo 30. Então disse Moisés perante o Senhor, eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? O versículo 30 é o último do capítulo 6 de Êxodo.
Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Versículo 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Versículo 4. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Versículo 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Versículo 6. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Versículo 7. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Versículo 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo. Versículo 9. Quando Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara, e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Versículo 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Versículo 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Versículo 12. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Versículo 13. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Tema: o coração de Faraó mostra-se endurecido. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Versículo 15. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Versículo 16. E me dirás, o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Versículo 17. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu com esta vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Versículo 18. E os peixes, que estão no rio, morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Tema: a primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios,
e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Versículo 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Versículo 21. E os peixes, que estavam no rio, morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Versículo 22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Versículo 23. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. Versículo 24. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Versículo 25. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. O versículo 25 é o último do capítulo 7 de Êxodo. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo. Capítulo 8. Tema: a praga das rãs. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Versículo 2. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Versículo 3. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. Versículo 4. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Versículo 5. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Versículo 6. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Versículo 8. E Faraó chamou a Moisés e a Arão, e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. Versículo 9. E disse Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio? Versículo 10. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Versículo 11. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Versículo 12.
Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. Versículo 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Versículo 14. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Versículo 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Tema: a praga dos piolhos. Versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Versículo 17. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Versículo 18. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Tema: a praga das moscas. Versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Versículo 21. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Versículo 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Versículo 23. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. Versículo 24. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, a terra foi corrompida destes enxames. Versículo 25. Então chamou Faraó Moisés e Arão, e disse: ide, e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Versículo 26. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Versículo 27. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. Versículo 29. E Moisés disse: eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos, e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Versículo 30. Então saiu Moisés da presença de Faraó, e orou ao Senhor. Versículo 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, e do seu povo, não ficou uma só.
Versículo 32. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. O versículo 32 é o último do capítulo 8 de Êxodo. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo. Capítulo 9. Tema: a praga da peste nos animais. Versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Versículo 2. Por que se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres? Versículo 3. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelôs, sobre os bois, e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Versículo 4. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Versículo 5. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. Versículo 6. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Versículo 7. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir o povo. Tema: a praga das úlceras. Versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Versículo 9. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Versículo 10. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Versículo 11. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos, e em todos os egípcios. Versículo 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Tema: as ameaças de Deus. Versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Versículo 14. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Versículo 15. Porque agora tenho estendido minha mão, para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Versículo 16. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 17. 17 Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não o deixar ir? Versículo 18.
Eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Versículo 19. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado, e tudo o que tens no campo, todo homem e animal, que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles, e morrerão. Versículo 20. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Versículo 21. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Tema: a praga da saraiva. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. Versículo 23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Versículo 24. E havia saraiva, e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. Versículo 25. E a saraiva feriu, em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Versículo 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Versículo 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão, e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Versículo 28. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Versículo 29. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Versículo 30. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Versículo 31. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Versículo 32. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Versículo 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Versículo 34. Vendo Faraó que cessou a chuva, e a saraiva, e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Versículo 35. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. O versículo 35 é o último do capítulo 9 de Êxodo. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo. Capítulo 10. Tema:
Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido seu coração, e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Versículo 2. E para que contes aos ouvidos de teus filhos, e dos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais, que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Versículo 3. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 4. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Versículo 5. E cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Versículo 6. Encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se, e saiu da presença de Faraó. Versículo 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Versículo 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Versículo 9. E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Versículo 10. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Versículo 11. Não será assim, agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Tema: a praga dos gafanhotos. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Versículo 13. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que, pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Versículo 14. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que, antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Versículo 15. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixará a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Versículo 16. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão, e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Versículo 17. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. Versículo 18. E saiu da presença de Faraó, e orou ao Senhor.
Versículo 19. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. Versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Tema: a praga das trevas. Versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Versículo 22. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Versículo 23. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés, e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Versículo 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Versículo 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Versículo 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Versículo 28. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Versículo 29. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. O versículo 29 é o último do capítulo 10 de Êxodo. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito.